Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez com o coração desejoso de compartilhar com você a palavra de Deus. A nossa expectativa é que Deus venha nos edificar através da sua santa e poderosa palavra. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar dentro do tema É tempo de despertarmos do sono. Fique conosco. Deus vai falar conosco através dessa palavra. Eu sei que ela é remédio, ela é alimento para a nossa alma. Vamos ler Romanos capítulo 13, vamos ler o verso 11 e 12. Diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Verso 12. A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemo-nos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Baseado nesse texto, especificamente nesses versículos que li, eu quero falar-lhes, conversar com cada um dos nossos irmãos, amigos do programa Palavra de Fé, dentro do tema É tempo de despertarmos do sono. É tempo de despertarmos do sono. Paulo está, entre outras coisas, nos orientando aqui acerca do amor ao próximo. Ele está nos ensinando acerca da vigilância. E ele também está falando sobre a pureza que o cristão deve buscar, praticar na sua vida para que seja aprovado por Deus. Ele está dizendo, entre outras coisas, que nós precisamos despertar. Ele está aqui pontuando um tempo. Veja que ele vai usar na expressão do verso 11. E isto digo, conhecendo o tempo. Isto que? Por que ele usou essa expressão? Eu sempre gosto de fazer essas perguntas para que eu possa entender, para que eu possa compreender o texto que está sendo lido e a proposta da mensagem a ser transmitida. Veja que ele vai começar dizendo que a gente não deve dever para ninguém a não ser o amor. A ninguém devais, no verso 11, ele diz, no verso 8 ele diz isso. A ninguém devais alguma coisa a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Ele vai continuar dizendo, com efeito. E aí, ele passa a mostrar alguns pecados que nós devemos evitar, que como cristão nós devemos evitar. Ele diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Ele diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então veja que, na verdade, Paulo está aqui relembrando verdades que já eram conhecidas do Velho Testamento. Essas recomendações, esses mandamentos aqui inseridos, fazem parte dos 10 mandamentos. Não cobiçar, não adulterar, não matar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Tudo isso está associado ao quê? Aos mandamentos,
que são parâmetros que precisam ser estabelecidos na nossa vida, nós que servimos a Deus. E aí ele vai continuar dizendo que quando você consegue cumprir a principal, ou o principal mandamento, você consegue cumprir todos os demais. Qual é o principal mandamento? O versículo de número 10 diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, qual é o principal mandamento? O amor. E aqui eu quero compartilhar com você algo que é muito importante para você que tem vontade de servir a Deus, você que já conhece a Deus, você que já está caminhando com Ele há algum tempo, você que tem alguma experiência, mas você também que ainda não tem. Lembre-se de uma coisa, o versículo 11 que nós lemos, ele vai nascer, a expressão "e isso digo", o que ele diz? É tudo que ele acabou de dizer, que nós devemos evitar, não é, todos esses pecados, e acima de tudo nós devemos nos envolver com amor por uma razão. Qual é essa razão? Por que ele está pedindo isso? Quando ele usa a expressão "e isso digo", eu acabei de dizer isso para vocês, porque eu tenho um propósito. Qual é o propósito? Eu conheço o tempo. Paulo está dizendo, conhecendo o tempo. Qual é o conhecimento desse tempo? Que já é hora de despertarmos do sono. Então veja que Paulo está dizendo que nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que está à nossa volta, aquilo que está nos cercando. Eu preciso saber que é hora, ou já é tempo, de despertar do sono. Paremos aqui um pouquinho. Que sono é esse? Ele está falando do sono físico? Ele está falando do sono espiritual? Que sono é esse que Paulo está recomendando? É claro que quem conhece a Bíblia, a sua linguagem, sabe que ele está falando aqui do sono espiritual. Porque as pessoas, quando elas dormem espiritualmente, elas perdem a noção de perigo. Elas perdem, acima de tudo, a capacidade de avaliar o que é certo e o que é errado, porque está dormindo. Eu preciso fazer um intervalo comercial, mas na sequência eu vou me aprofundar nessa expressão despertar do sono. Deus tem algo para nos ensinar aqui e eu penso que você precisa ouvir. Um minuto só e já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos estudando Romanos 13 a partir do verso 11. Eu li o verso 11 que fala justamente de despertarmos do sono. O tema da mensagem é hora de despertarmos do sono. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo dos efeitos do sono. O que acontece com uma pessoa quando ela dorme? Porque essa é a linguagem, é isso que eu preciso compreender. Qual é a mensagem que Paulo está transmitindo? Quando a gente dorme, os órgãos de sentido, que são através deles que nós nos relacionamos com o mundo exterior, eles entram em repouso. Uma pessoa, quando está dormindo,
ela coloca em repouso a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Então, quando dormimos, esses órgãos de sentido com os quais nós nos manifestamos e nos relacionamos com o mundo exterior, eles estão adormecidos, eles estão em repouso. Isso é sono. Mas se você for pegar isso e aplicar no aspecto espiritual, você vai compreender o que Paulo está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer que uma pessoa, quando dorme espiritualmente, ela perde a visão. Uma pessoa que dorme perde a visão e aí você não enxerga. É por isso que, às vezes, fisicamente, a pessoa está acordada. Entenda a mensagem, entenda a linguagem. A pessoa está acordada fisicamente, mas ele vive como se não estivesse enxergando nada, porque espiritualmente não consegue enxergar nada que está à volta. O diabo está armando cilada, o diabo está controlando a vida da pessoa e a pessoa não percebe. Por quê? Porque está dormindo. Espiritualmente está dormindo, não consegue ver, não consegue enxergar. A visão está em repouso. A audição, de igual forma. Tem pessoas que, acordadas fisicamente, elas estão, como você está me ouvindo. Mas se espiritualmente a pessoa estiver dormindo, eu posso falar, que a pessoa não vai dar ouvido. Por quê? Porque espiritualmente ela está dormindo. É desse sono que Paulo está falando. É essa a grande mensagem do versículo. Digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Mas por que eu tenho que despertar do sono? Por que eu preciso fazer com que os órgãos de sentido estejam ativos, atuando ou atuantes? Porque Paulo explica por quê. Ele diz, porque a nossa salvação está, olha a expressão, está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Então ele está dizendo que a salvação está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Eu aceitei a Jesus há 31 anos atrás, aproximadamente. É natural que, passados 31 anos, eu estou mais perto da minha salvação do que quando eu aceitei, quando eu abracei a fé. Porque cada ano que eu vivo, eu estou mais perto do Senhor, porque essa é a lei da vida. Ou através do arrebatamento da igreja, ou através da ressurreição dos mortos, porque de duas formas nós vamos encontrar com o Senhor. Aqueles que viverem para Deus, aqueles que viverem uma vida consagrada ao Senhor, vão encontrar com Jesus. Ou através do arrebatamento da igreja, se estiver vivo. Por exemplo, se Jesus voltar hoje, amanhã, e nós estivermos vivos, nós seremos transformados. A Bíblia diz que nós vamos ser arrebatados. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar, e mortos, ressuscitados e vivos transformados vão encontrar juntamente com o Senhor nos ares. Então ele está falando que nós precisamos ter atenção ao sono, porque é possível que a gente comprometa a nossa salvação. Se eu não atentar para essa palavra, eu posso perder a minha salvação. É isso que ele está dizendo, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então a pergunta é, você está acordado ou você está dormindo? E eu estou usando a linguagem bíblica, espiritual. Não estou falando de sono físico, estou falando de sono espiritual, adormecimento espiritual. Esse mesmo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo, se eu não estou enganado, capítulo 5, verso 14, ele diz, e tu que dorme dentre os mortos, levanta-te e Cristo te esclarecerá. Veja que Paulo não está dizendo que a pessoa está morta. Ele está dizendo para levantar aquele que está dormindo entre os mortos. E tu que dorme entre os mortos. O que é essa expressão? Vamos explorar ela. O que significa dormir entre os mortos? Será que a pessoa está no cemitério? Dormindo no meio dos túmulos? Será que é isso que Paulo estava dizendo? Não.
Paulo está usando uma outra linguagem de figura, porque quem está distante de Deus é como se estivesse morto diante do Senhor. A Bíblia usa essa linguagem. Inclusive, com relação àqueles que já estão servindo a Jesus, a Bíblia usa a seguinte linguagem: e nós que estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos e ofensas, agora fomos ressuscitados por Cristo. Então veja que dormir entre os mortos é estar de mãos dadas com quem vive pecando, que vive aprontando, que não tem compromisso com Deus, que não anda corretamente, que não tem a preocupação em servir a Deus. Isso é dormir entre os mortos. E Deus quer que você saia desse lugar. Eu preciso fazer um intervalo comercial e na sequência eu vou concluir essa mensagem mostrando, provando o que eu estou dizendo para você. 1 minuto só e eu já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando baseado em Romanos 13, versículo 11 e 12. É tempo de despertarmos do sono, é a nossa mensagem. Eu encerrei o segundo bloco dizendo que Deus tem a expectativa de que aqueles que estão dormindo dentre os mortos se levante para que Deus possa esclarecê-lo. É a linguagem de Efésios 5,14. E tu que dorme entre os mortos, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Pois bem, por que eu posso provar que estar entre os mortos é estar entre aqueles que vivem no pecado? Porque um pouco antes eu li na abertura do programa uma lista aqui de coisas que eu preciso evitar, não é? Adulterar, matar, furtar, dar falso testemunho, cobiçar, não é? Todas essas coisas são pecados. E que as pessoas que praticam deliberadamente esse tipo de coisa, para Deus é como se elas estivessem mortas. Essa é a linguagem bíblica, não se engane, é essa a linguagem. Agora, o versículo 12... ele vai dizer uma coisa muito importante que eu quero que você redobre a sua atenção. Ele diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Quero fazer duas considerações. Primeiro, quando a Bíblia está falando da noite é passada, está terminando um período. Noite aqui fala de um período. Dia fala de outro período, assim como a noite tem 12 horas, né? E o dia também 12 horas dentro do nosso calendário. A expressão aqui, noite é passada, está falando de um período que está terminando e está começando o outro. A Bíblia mostra claramente que as profecias que precisavam se cumprir, quase todas elas já estão cumpridas. Deus está cumprindo as suas promessas e está chegando o dia de nós estarmos com o Senhor. Como o texto anterior, o versículo anterior diz, a noite, né, é passada, o dia é chegado e nós devemos rejeitar as obras das trevas. Quais são as obras das trevas? Se você ler a partir do versículo 13, você vai ver Paulo falando, ande honestamente. Então, quem é desonesto está nas obras das trevas. Que mais? Como de
Dia, olha só, andemos honestamente como de dia. Então aqui ele vai fazer um amarramento de ações de quem está durante o dia e quem está no período da noite. Pois bem, quem está durante o dia vai fazer coisas associadas à luz, porque o dia é sinônimo de luz, de claridade. Trevas está associada à noite, escuridão. Você anda do jeito que você quer. Quem está nas trevas, as pessoas não observam se ela está limpa, se ela está suja. Mas vem para a luz, se submeta ao foco de luz. Você permitirá que toda a sujeira apareça. E aqui está dizendo, ó, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeira, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Então, quem anda na luz não está associado a essas coisas. Quem anda nas trevas, naturalmente, estão. Então, aí eu posso responder minha pergunta. Eu sou invejoso? Se eu sou invejoso, eu estou nas trevas. Eu sou glutão? Se eu sou glutão, eu estou nas trevas. Eu sou dissoluto? O que é dissoluto? Dissolução são pessoas que vivem pecando sem escrúpulos. É uma vida de dissolução. Atitudes que não dá para aceitar, mas que a pessoa vive como se estivesse comendo arroz com feijão. Para ele é normal. O que mais? Eu sou de contenda. Vivo brigando, vivo desentendendo, vivo criando confusão. Eu mais crio confusão do que solução. Não estou na luz. Eu estou me enganando, pensando que estou na luz. Veja que eu estou usando a minha pessoa para não ferir você. Mas eu quero que você avalie isso. Como é que é a sua vida? Você vive brigando? Você vive tendo inveja? Quando a pessoa consegue algo, em vez de você se sentir feliz, você se sente aborrecido. Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Você tem prazer na bênção do seu irmão? Ou você se aborrece quando alguém é abençoado? Porque o invejoso não tem prazer na bênção do irmão. Ele fica triste. Mas eu quero lembrar para você que um dos princípios para você ser abençoado é você desejar o bem para as pessoas. Mesmo que elas não mereçam. Deseja o bem, não deseja o mal. Porque quando a pessoa merece o mal e você deseja o bem, você está cumprindo a lei do amor. Jesus disse que a gente deve amar até o inimigo. Até o inimigo. Então, quando você anda na luz, quando você é do dia, você é da luz, você tem prazer nas coisas que são próprias da luz. E aí ele vai fechar o texto dizendo assim no versículo 14: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Sabe o que ele está dizendo? Você não pode viver pelos desejos efêmeros da carne. O que é andar na carne? É fazer aquilo que a carne agrada. O que é consciência? Desejo veemente. É um forte desejo de pecar. Concupiscência é isso. Então Deus está dizendo para você ser revestido das coisas que são de Deus, porque nós estamos bem mais perto da nossa salvação do que quando nós aceitamos a fé. É isso. Fique com essa mensagem, reflita sobre ela e não ande nas trevas, mas venha para a luz. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, Pai de amor. Eu acabei de ministrar uma palavra que mostra que chegou a hora de nós despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está bem mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Olha para esse irmão, olha para esta irmã, que o teu filho, que a tua filha possa ser acordado espiritualmente falando, Pai. Que nós possamos estar acordados, atentos, que os órgãos de sentido, a nossa visão espiritual, a nossa audição, o nosso paladar, o nosso olfato, o nosso tato, sejam plenamente conservados, santificados, para que nós possamos ser
promovidos às mansões celestiais. Eu sei que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, Pai. Então ajuda cada um de nós, ajuda este irmão, ajuda essa irmã a viver na luz, Pai, e não nas trevas. Que nós possamos desprezar as obras das trevas e vestir-nos das armas da luz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. A palavra que acabamos de ministrar é para nos despertar. Não aceite que você seja enganado. Não permita que você seja prejudicado pelo sono da negligência. Que você possa estar acordado e bem acordado para que você consiga enxergar, para que você possa ouvir o que Deus tem falado com você. Eu quero me despedir do ouvinte, do amigo, do companheiro do programa Palavra de Fé. E quero desejar a você as mais copiosas bênçãos dos céus. Que a sua vida, que a sua casa seja sempre abençoada. Me despeço dizendo até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.